Olá, você vai ver no Jornal de hoje: coleta de lixo e moradia em debate na 21ª sessão da Câmara Municipal. Tratando dessa questão da coleta seletiva, nós vamos ter uma preocupação menos com essa questão do lixo na nossa cidade. Mercado formal de trabalho reage e perda de vagas é menor no país. O país fechou o mês de março com menos 63 mil postos de trabalho. Regulação de aplicativos de transporte individual de passageiros e transporte coletivo são temas de audiências públicas na Câmara. Venha nos ajudar a fiscalizar, venha nos ajudar a oferecer o melhor transporte para você. É dia 25 às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal de Osasco. E começa o festival É Tudo Verdade. Na tela, só histórias reais. Afinal, o festival se chama É Tudo Verdade. Esse ano ele reúne 82 documentários de 30 países. Agora, no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na última quinta a 21ª sessão ordinária do ano. Inscrito entre os oradores, o vereador Josias da Juco comentou a questão da coleta de lixo no município, que foi interrompida por alguns dias por conta da interdição do aterro sanitário da cidade, e retomou a discussão sobre coleta seletiva e a implantação de ecopontos. A nossa preocupação hoje é a discussão que a gente vem fazendo na Câmara há um bom tempo, vereador Alex, e Vossa Excelência acompanha. O vereador tinha que estar há pouco tempo aqui na Câmara, mas deve saber desse assunto que é a coleta seletiva da nossa cidade. Eu acho que, tratando dessa questão da coleta seletiva, nós vamos ter uma preocupação menos com essa questão do lixo na nossa cidade, doutor Boni. A gente sabe e brigamos muito. Recentemente, vemos numa reunião na Secretaria de Obras, cobrando os ecopontos da nossa cidade. Hoje, um cidadão ele quebra uma parede na casa dele, ele não pode contratar uma caçamba porque o que ele quebrou não é suficiente para ele jogar nessa caçamba, ou ele dá para alguém que diz que vai levar para um aterro, mas a gente encontra muitas vezes nas praças, nas avenidas da nossa cidade abandonada, ou muitas vezes o próprio coletor leva e aí chega lá no aterro, a gente vê o que está acontecendo. Muitas vezes você faz uma poda de árvore na sua casa, você não pode contratar uma caçamba porque não é suficiente para você colocar nessa caçamba. Qual o destino que está sendo dado para isso? Um dos exemplos foi falado na televisão, que se coloca galhos de árvores, né, e depois se joga o entulho, depois se joga o lixo doméstico em casa, em cima, e aí o que vira esse aterro? Então nós estamos cobrando aqui, já falamos com a Prefeitura, falei pessoalmente com o secretário de Obras, para que urgente, Alex, volte as coletas seletivas na nossa cidade e que também os ecopontos venham funcionar na nossa cidade. O vereador frisou a criação de ecopontos para atenuar o volume de lixo no aterro e ainda questionou o problema das moradias irregulares no terreno. Se tivesse o ecoponto, não teria resolvido em certo ponto naquele momento, ou o lixo já não estaria, o próprio aterro não estaria daquela maneira hoje, vereador Jair Assaf, da maneira que está hoje, riscado desbarrancar lá em cima de moradias, independente se é casa de alvenaria ou se é casa de madeira, são pessoas que estão morando lá, independente da invasão. A gente tem um caso aqui, né, vereador Jair? O vereador Jair foi secretário da habitação. A gente tem que tomar cuidado que não é depois ir lá e arrancar quem já construiu o barraco, é não deixar construir. Muitas vezes a gente fica aqui discutindo, vai arrancar, vem aqui o movimento, e por que deixou invadir? A proposta de instalação dos ecopontos ganhou apoio do vereador Alex da Academia, que também sugeriu a criação de incentivos aos catadores para recolhimento de pequenos volumes de entulho. O debate foi ampliado e os vereadores falaram sobre a questão da moradia. Josias lembrou o trabalho feito pelo vereador Jair Assaf na época em que ele foi secretário de Habitação. O aterro está lá? Tudo bem, o aterro está lá. Mas será que essas pessoas que estão morando do lado lá, deixaram eles construírem lá? Ou muitas vezes até com promessa que iriam dar um outro local para eles. Por que não
já no momento que eles estavam construindo, falando, olha, isso aqui pode amanhã depois acontecer uma situação e vir até alguma pessoa morrer aqui. Então essa é a preocupação que nós temos. Eu uso muito o vereador Alex, o vereador Jair aqui, que ele foi secretário da habitação, ele sabe do que nós estamos falando. Vai lá no Rochidale, nas áreas que foram ocupadas lá, como o vereador Jair é respeitado lá hoje, porque ele deu o local digno para as pessoas morarem. Vá lá no Jardim Conceição, quando retiraram as pessoas daquele local que era tanto falado. O seu Hélio está aqui, sabe bem da invasão que aconteceu naquele prédio abandonado na Blandina, ali na Maria Júlio Sindona. O vereador Jair Assaf lembrou do período em que atuou como secretário de Habitação e falou sobre um projeto que ele está protocolando voltado ao lazer de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Foi 7 anos de secretário de Habitação, com muita alegria, com muita disposição, com muita luta, sem polícia, sem trator, em cima de nenhum trabalhador. Nunca chamei, nunca coloquei polícia para resolver a questão da falta de habitação, porque todo mundo era trabalhador e precisava de moradia. E nós urbanizamos, sim. E eu tenho saudade da urbanização. Eu me lembro, e vou falar aqui, senhor presidente, no Açucará, na Rua da Assembleia, 2003, tinha 80 famílias. Hoje tem mais de 2.000 famílias naquele morro e atingiu o aterro sanitário. Se for fazer um levantamento na região norte, todinha deve ter de 15 a 20 mil barracos a mais em Osasco. Fora o Padroeira, fora a marginal do Rodoanel, porque nós estamos numa outra época. Eu deixei a habitação em 2003, vereador Josias. E Vossa Excelência citou aqui as obras inacabadas do Santa Isabel na Rua Blandina. 1.342 pessoas moravam em cima daquela construção. Nós levamos todos para o Conceição sem polícia. Isso era o que nós fazíamos na habitação. Respeitar a pobreza, respeitar aqueles que chegavam em Osasco. Porque dificilmente tinha um osasquense. Tinha um brasileiro que precisava de moradia. Saía da sua terra e encontrava apoio aqui. Infelizmente, hoje, nós temos outro encaminhamento. Estou dando entrada num projeto, nós temos uma lei 10.098 federal, que prevê a instalação nos parques públicos e privados em 5% de equipamentos para pessoas com deficiência. E nós estamos dando entrada numa lei que nos shoppings, nas praças de Osasco, tem hoje, se reservam 5% para crianças portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. É uma lei que está em discussão a nível nacional, que nós precisamos alertar aqui em Osasco a necessidade de nós termos nos nossos parques, nos nossos shoppings, enfim, qualquer diversão pública, respeitar o direito da criança que tem deficiência ou que tem mobilidade reduzida. Não só as crianças, porque a Lei 10.098 já prevê para os adultos. Mas nós estamos adaptando, fazendo uma legislação atual, moderna, para que a prefeitura, ao autorizar ou dar uma licença para um parque, ou ela mesma instalar um parque em qualquer bairro de Osasco, respeite pelo menos 5% de equipamentos para crianças portadoras de deficiência. O vereador finalizou seu discurso falando sobre um projeto que deve ser proposto para a prefeitura para que se faça um terminal de ônibus coberto no Largo de Osasco. E no próximo bloco, redução no corte de vagas formais acende otimismo no governo. O ministro do Trabalho acredita que a retomada da confiança do investidor, do consumidor e as medidas tomadas pelo governo vão começar a dar resultado mais efetivo na geração de empregos até o final deste semestre. Aplicativos de transporte individual e transporte coletivo. Tinha de Ferreira e Alex da Academia falam sobre audiências públicas desta semana. Olha, essa segunda audiência vai ser realizada na quarta-feira que vem, dia 26. Estamos aqui
convidando, né? Convidando a população, convidando todos aqueles que têm um interesse nesse aplicativo. Vem em peso para essa audiência, venha nos ajudar a fiscalizar, venha nos ajudar a oferecer o melhor transporte para você. É dia 25 às 19 horas. É daqui a pouco, não saia daí. Oi, só mulherada, se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher! O corte de vagas no mercado formal diminuiu no mês passado. É o que apontam dados divulgados pelo Ministério do Trabalho. O resultado mostra que o mercado começa a reagir à crise econômica. O país fechou o mês de março com menos 63 mil postos de trabalho. Apesar de negativa, a queda é menor que a registrada em março do ano passado, quando o país terminou o mês com menos 118 mil postos de trabalho. Mesmo cenário quando se avalia o acumulado do primeiro trimestre do ano, que fechou com menos 64 mil postos, ante 303 mil postos fechados no primeiro trimestre do ano passado. O ministro do Trabalho acredita que a retomada da confiança do investidor, do consumidor e as medidas tomadas pelo governo vão começar a dar resultado mais efetivo na geração de empregos até o final deste semestre. A expectativa positiva ela se mantém, porque a expectativa seria negativa se os números de março fossem equivalentes ao mês de março de 2016. Então, os números de março de 2017 foram praticamente a metade dos números negativos de 2016. Então, isso sinaliza que aquela tendência de perda de emprego do mesmo período, ela caiu pela metade. O tema transporte promete movimentar a Câmara nesta semana. Nossa reportagem conversou com os vereadores Tinha de Ferreira e Alex da Academia sobre as duas audiências públicas. Nesta terça, às 19h, o debate terá como foco o transporte coletivo no município. Já na quarta, também no mesmo horário, acontece a segunda discussão sobre aplicativos de transporte individual. Os parlamentares reforçaram a importância dos temas e convidaram a população para os debates. Qualquer concorrência hoje, ela é sadia e quem ganha com isso é o cliente. Seja no segmento de mercado, seja de logística, a concorrência, quem acaba ganhando com isso é o cliente. E a concorrência de mais empresas prestadoras de serviço de transporte público na nossa cidade vai ser saudável. E quem vai ganhar com isso? O usuário do transporte público. É baseado nessa situação que eu entendo que deveria ter uma concorrência na nossa cidade. Essa audiência é importante demais para a nossa cidade e para os usuários, até para a própria empresa de transporte. Aí quem pode participar? Todo mundo pode participar. Ela é pública, ela já está falando, é uma audiência pública. Então você, dono de casa, o estudante, o aposentado, a população vem em peso para essa audiência, venha nos ajudar a fiscalizar, venha nos ajudar a oferecer o melhor transporte para você. É dia 25 às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal de Osasco. Faço questão que você venha, faço questão que você convide o amigo, o vizinho, o parente, o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, o seu colega de escola, para que possa vir nos ajudar a fiscalizar o serviço público da nossa cidade. Estamos aqui convidando, né? Convidando a população, convidando todos aqueles que têm um interesse nesse aplicativo. Porque é um aplicativo que ele tem dúvidas ainda. Nós não temos ainda, não conseguimos entender a forma como esse aplicativo pagaria o imposto para a cidade. E também, recentemente, teve uma emenda lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, que deu uma grande mudança, completamente deixaria os aplicativos, taxistas, tudo no mesmo tamanho de pagar imposto e o município tinha que regulamentar. Então nós estamos esperando também essa posição para poder tomar uma decisão mais tranquila, mais sábia, para não poder dar prejuízo aos cofres públicos. Nós temos que se preocupar com isso. Nós não podemos dar prejuízo e temos que saber quem nós estamos colocando dentro da nossa cidade. E esse aplicativo ainda tem que ter mais talvez uma terceira audiência pública para poder a gente amadurecer, para poder tomar uma decisão, principalmente essa comissão, a CCJ.
Os cinemas de Osasco passarão a exibir, obrigatoriamente, 2 minutos de campanhas socioeducativas, com temas como vacinação, combate às drogas e pessoas desaparecidas. A lei municipal foi publicada na imprensa oficial na última quarta-feira e os estabelecimentos terão 180 dias para se adaptarem às novas regras. A lei prevê ainda multa em caso de descumprimento. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve em Washington, nos Estados Unidos, para participar das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial. Durante o encontro, o ministro da Fazenda criticou o protecionismo de países mais desenvolvidos. O Brasil defendeu a liberação de mais recursos do Banco Mundial. No Comitê de Desenvolvimento do Banco, o Brasil apresentou uma posição a favor de aumentar o capital da instituição para projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Com isso, o banco vai poder fazer mais operações de empréstimos, o banco vai poder fazer mais assistência técnica, o banco vai poder espalhar mais pelo mundo as coisas boas que aprende em várias partes do mundo e portanto, ajudar na luta contra a luta em favor da erradicação da pobreza extrema e pela redução da desigualdade. Durante as reuniões do FMI, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que no último trimestre desse ano, o Brasil deve crescer a taxas acima de 2%. O Brasil voltou a crescer, isso é fundamental. Isso também, obviamente, é um fator importante porque os investidores, evidentemente, esperam ter retorno dos seus investimentos. Mas o ministro afirmou que, para crescer, é preciso que as reformas sejam implementadas. E, claramente, existe, sim, uma aposta de que as reformas continuarão a ser aprovadas no Brasil. Seja a reforma da Previdência, seja a reforma trabalhista e outras. Durante a reunião do FMI, o ministro defendeu que os países não implementem políticas protecionistas, já que, segundo ele, o livre comércio favorece o crescimento. Do nosso ponto de vista do Brasil, nós concordamos com isso, expressamos a nossa posição a favor de uma maior abertura, relatamos que a própria experiência do Brasil no passado com políticas protecionistas prejudicou o próprio crescimento do país, a taxa de produtividade interna, etc. E que, portanto, nós estamos adotando uma política de abertura, não só dentro do Mercosul, mas trabalhando junto com o Mercosul para favorecer a aproximação com a aliança do Transpacífico, Colômbia, Chile, Peru e etc. E também do Mercosul com a União Europeia. Em Londres, as famosas cabines telefônicas estão com a popularidade em baixa. Muitas já foram, inclusive, retiradas das ruas e ganharam novas utilidades. Na era dos celulares, as famosas cabines telefônicas vermelhas de Londres raramente são usadas para fazer uma ligação. Com mais de 80 anos de história, essas cabines são uma das grandes atrações turísticas da cidade, como os táxis pretos e os ônibus vermelhos de 2 andares. Aqui em Londres, usar o telefone público é bem fácil. Basta uma moeda para fazer uma simples ligação. Mas com a popularização dos smartphones, essas cabines já não são mais usadas como antes. O público em geral usa mais a cabine mais para fotos. Sem o uso para fazer ligações, a companhia britânica BT, responsável pelos telefones públicos, aos poucos retira das ruas as cabines vermelhas, alegando o alto custo de manutenção, o que deixa muitos moradores da cidade insatisfeitos. Tirar as cabines da cidade não é bom para a população e nem para o visual. Mas nem tudo está perdido. Nos últimos anos, projetos criativos foram desenvolvidos para o aproveitamento das cabines. Algumas delas foram transformadas em pequenos comércios e até mesmo escritórios. Quem quiser também pode comprar uma dessas cabines. O preço pode variar, chegando até R$6.000. Um sonho para os apaixonados pela cultura inglesa. Eu adoraria colocar no meu quintal. É uma atração turística em Londres. Se tivesse o dinheiro, compraria imediatamente. E veja a seguir, vereador Ricardo Silva alerta pais sobre jogo Baleia Azul e o perigo das redes sociais.
São esse tipo de isca, mecanismo na internet que essas pessoas têm usado para atrair crianças e adolescentes, o que não é diferente dessa questão do jogo Baleia Azul. Com estoques críticos, Fundação ProSangue lança apelo por doações. A Fundação abastece cerca de 100 instituições de saúde da rede pública do estado, mas está com o estoque 35% abaixo do considerado ideal. Não perca, é no último bloco. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O suicídio já é a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Jogo da Baleia Azul e a série 13 Reasons Why da Netflix reacenderam as discussões sobre o tema e fizeram aumentar a procura por atendimentos no Centro de Valorização da Vida, o CVV. No início do mês, uma série da Netflix vem fazendo sucesso, tanto no sistema de streaming como nas redes sociais. 13 Reasons Why, ou Os 13 Porquês, é a história de uma adolescente, Hannah, que após ser vítima de bullying, decide se matar e deixa 13 fitas cassetes gravadas explicando o motivo. O lançamento da série alavancou o debate sobre o suicídio de jovens no mundo. Aqui no Brasil, o Centro de Valorização da Vida, CVV, um serviço gratuito que atende pessoas com sintomas de depressão e pensamentos suicidas, diz que desde o início da exibição da série, a procura por atendimentos aumentou em torno de 600%. Às vezes a gente precisa conversar isso com alguém, não sabe com quem. Não se sente à vontade para conversar com um amigo ou mesmo com a família. Então o que o CVV tenta é ficar disponível para essas pessoas, independente da faixa etária. Tem algo me incomodando, quero falar, quero dividir, para quem eu ligo. Liga para 141, vai ter sempre alguém lá para te ouvir 24 horas por dia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio já é a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo. E, segundo especialistas, a atitude costuma ser causada por doenças psíquicas, como a depressão, ou por situações extremamente angustiantes para o adolescente, como o bullying, por exemplo. Apesar da gravidade, o tema ainda é tabu para muitas famílias e os mitos em torno do assunto dificultam a busca por tratamento. A recomendação que nós damos em relação às pessoas que estão ameaçando, estão falando sobre suicídio, é que elas sejam levadas a sério. Essa ideia de que as pessoas estão tentando chamar atenção, isso não procede. A gente sabe que a maioria das pessoas que tenta suicídio, muitas vezes falou sobre o assunto ou com algum familiar ou até um profissional de saúde nas semanas anteriores à tentativa. Além de buscar ajuda profissional no aparecimento dos primeiros sinais de depressão, os especialistas recomendam que o melhor caminho para evitar desfechos como o da série é a prevenção. Os fatores de proteção ao suicídio, principais que já foram identificados, é a existência de uma rede social de apoio forte, e um relacionamento interpessoal de boa qualidade, ou seja, esse adolescente tem alguém em quem ele confia e com quem ele pode conversar. Os pais podem principalmente ficar atentos aos filhos, né, aos movimentos deles, como é que eles estão indo na escola, conversar como é que as coisas andam indo. É importante manter esse laço de intimidade, essa percepção do pai, do filho, né, de que pode contar com o pai, de que ele é um parceiro, que ele é um amigo, que ele pode ajudá-lo, né? Para falar com o Centro de Valorização da Vida, basta acessar o site cvv.org.br. Você também pode ligar para o número 141. É válido para todo o Brasil. E na sessão da última quinta, o vereador Ricardo Silva apresentou uma moção de repúdio ao jogo Baleia Azul. O parlamentar alertou os pais sobre a importância do acompanhamento familiar
e do monitoramento das mídias sociais, já que o Baleia Azul é só mais uma isca, uma armadilha para os jovens. Esse jogo é mais um atrativo. Assim, desde quando uma criança, adolescente, recebe um convite no Facebook para que alguém venha se tornar um amigo dele, e ele aceita aquele alguém, então através daquela pessoa, que de repente não é uma pessoa, é apenas usado uma imagem como de um cantor, de um artista, para poder ser um atrativo. Assim, essa é a isca que essas pessoas que são más, que são perversas, têm usado para tentar despertar a curiosidade nos adolescentes, nas crianças, enganando, iludindo e por fim, fazendo o que tem feito. São esse tipo de isca, mecanismo na internet que essas pessoas têm usado para atrair crianças e adolescentes, o que não é diferente dessa questão do jogo Baleia Azul, é mais um atrativo. Então, por isso, vale aos pais estarem cientes quanto ao acompanhar o seu filho, orientando o seu filho. A gente sabe que hoje em dia é difícil, muitos pais trabalham fora e as crianças ficam para terceiros, avós e tios e tias para cuidar das crianças, que não é o mesmo caso como se fosse o próprio pai e a mãe. E com isso, um simples descuido, então essa criança ela pode ser vítima dessas pessoas perversas. Então esse jogo é justamente isso. Pessoas perversas tentando encontrar crianças que por, de repente, o descuido do pai e da mãe não acompanham o celular, não acompanham a rede social e ali essa criança acaba sendo um alvo fácil. Então por isso vale esse alerta. Começou o maior festival de documentários do país, o É Tudo Verdade. A mostra competitiva acontece no Rio e em São Paulo. Os vencedores e os destaques desta edição também serão exibidos em Brasília e Porto Alegre. Na tela, só histórias reais. Afinal, o festival se chama É Tudo Verdade. Esse ano ele reúne 82 documentários de 30 países. Entre as produções, 16 vão ser exibidas pela primeira vez no festival, que é considerado um dos principais do mundo. Além da mostra competitiva, o É Tudo Verdade também tem sessões destinadas a retrospectivas de filmes nacionais e estrangeiros. A mostra internacional vai exibir produções da antiga União Soviética. Trotsky, Stalin. Já a retrospectiva brasileira vai homenagear o cineasta Sérgio Muniz. O festival vai ser realizado simultaneamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Depois, os filmes premiados e os principais destaques vão ser exibidos em Brasília e Porto Alegre. Todas as sessões são gratuitas. Não só ajudar os filmes novos a chegarem à tela, mas ajudar a formação do público. E não há jeito melhor de fazer isso do que você fazer retrospectivas, como a gente faz, e ficar debatendo esses filmes e esses grandes autores. No Rio de Janeiro, na sessão de abertura do É Tudo Verdade, foi apresentado o filme Eu, Meu Pai e os Cariocas, 70 anos de música no Brasil. Foi a estreia da produção nas telonas. O filme, escrito e dirigido por Lúcia Veríssimo, conta a história da música no Brasil desde a Era Vargas até os dias de hoje. Como fio condutor do documentário está a carreira de 70 anos do maestro Severino Filho, que é pai de Lúcia Veríssimo e participou do grupo Os Cariocas, que foi um dos responsáveis pelo lançamento da Bossa Nova. O filme começou para ser um filme contando a história de 70 anos de palco dele. Mas aí eu acabei aprofundando mais e a coisa foi tomando outro rumo, entendeu? Ficou muito maior do que só isso. Rio de Janeiro, gosto de você. O Festival de Documentários vai até o próximo dia 30. Confira a programação no site etudoverdade.com.br. E vem aí mais um feriado prolongado. Muita gente viaja e para de doar sangue. O resultado disso é que os estoques dos bancos de sangue estão em situação crítica. Por isso, a Fundação Pro Sangue faz um apelo e convida quem puder: doe sangue. Antônio já tem 35 anos de doação de sangue. 2 vezes por ano, ele faz questão de vir até o Hemocentro. Eu sempre gostei de doar sangue e salva a vida, né? Tem sangue aí para dar. Passo de exercício, a gente que puder ajudar, a gente tem que mais ajudar, né? O sangue dele é o O positivo, o tipo que está em situação de emergência aqui na Fundação Pro Sangue de São Paulo. Os tipos O negativo, B negativo e A positivo
também estão em níveis críticos. A fundação abastece cerca de 100 instituições de saúde da rede pública do estado, mas está com o estoque 35% abaixo do considerado ideal. A expectativa é que abril feche com cerca de 9.300 doações, sendo que a meta é de 12 mil bolsas de sangue por mês. A capacidade neste posto da Fundação Pro Sangue em São Paulo é de 24 doadores ao mesmo tempo. Mas nesta manhã, olha só, a sala está praticamente vazia. Um dos poucos doadores aqui é o Washington, que também faz da doação um hábito. Não tem nada que consiga ser sintetizado, que substitua, então tem que ser o sangue natural mesmo. De acordo com a Fundação, a coleta das 2 últimas semanas foi bem abaixo do normal, principalmente por causa dos feriados. Além disso, tem o tempo frio que já começou na capital e causa mais gripes e resfriados, o que afasta as pessoas dos hemocentros. Por isso, para melhorar a situação, é importante que mais pessoas colaborem. Todo candidato que tiver idade entre 16 e 69 anos, boa saúde, peso acima de 50 quilos e vontade de ajudar alguém. O sangue salva a vida. E a gente vê isso continuamente, salva a vida de uma maneira de pacientes graves que chegam aqui chocados, pacientes que vêm pelo pronto-socorro, emergência, e salva a vida de pacientes crônicos. Os hemocentros da capital abrem no feriado e no fim de semana. Para saber mais informações sobre horários de funcionamento e endereços, você pode acessar o site da Fundação Pro Sangue, www.prosangue.sp.gov.br. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Nesta segunda-feira, a infiltração marítima ainda espalha nuvens pelo litoral de São Paulo. No entanto, quase todo o estado, incluindo a capital, terá um dia de muito sol e tempo firme. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e máxima de 25. Em Mogi das Cruzes, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!